Ok, então, pessoal, estamos aqui na lição de número 19. Essa lição, como era a continuação do Present Perfect, qual que é a dica que eu passo aí para vocês, né? Retomem ali, ó, da lição 15 até a lição 18, sobre o Present Perfect, para a gente não esquecer, para a gente não estar ainda preso a alguns conceitos do Present Perfect e entrar nessa lição agora que vão ter essas três palavrinhas aqui para montarmos expressões que vão ser aplicadas ao Present Perfect. Então, Unit 19, we are going to study for, since, and ago. Alguém pode me falar o que significa a palavrinha aqui, ó, for? Para. For é para. O que mais que poderia ser? Por. Por. Muito bem. Nesse caso aqui, a aplicação vai ser por. Vai ser por. Por quê? Nós vamos estar falando sobre tempo. Então, se eu for falar o que é por algum tempo, eu uso a palavrinha for. Significa por. E a palavra since, o que significa? Desde. Desde. Então, não tem muita diferença do português. Eu estou aqui desde as 7h30. Então, desde. Em português é equivalente ao desde em inglês. É fácil. E essa palavrinha, ago? Ago. Atrás. É atrás. Serve também para expressar tempo. Algo que aconteceu há algum tempo atrás. Tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Vou fazer. Eu vou pedir para vocês desligarem o microfone. Eu não sei de onde está vindo, mas está entrando algum barulho assim forte. Aí vocês ligam na hora que for falar e desligam rapidinho. Não tem problema. Então, o que nós temos aqui? Ó? A aplicação agora dessas três palavras. For, since e ago. Parte A, nós vamos ver a aplicação de for and since. Por que vai estudar junto, for and since? Porque essas duas palavras elas são alternativas. Dependendo do que você vai querer falar, para uma mesma pergunta você pode ter respostas usando for ou usando since. E depois, na parte B, aqui embaixo nós vamos estudar só ago, sozinho, que vocês já traduziram como uma palavra que significa atrás, para representar algum tempo atrás, certo? Então vamos ler aqui, ó. Letter A, eu vou ler, vocês acompanham. For and since. Muito importante pegar aí a pronúncia de cada palavra para memorizar também. Temos uma frase aqui, ó. We use for and since to say how long. Quem pode traduzir o que significa essa frase? Nós usamos por e desde para dizer quão longo. Então, o how long, muito bem. Eu vou passar para vocês. O que significa how long? How long é um jeito de perguntar em inglês por quanto tempo. Então, se eu perguntar assim, ó, por quanto tempo você tem estudado inglês? Por quanto tempo você estudou inglês? Eu uso how long. Há quanto tempo você está aqui? Eu uso how long. Tudo bem? Vamos lembrar aqui um pontinho fácil aqui da lição anterior. Está na lição 18. Vamos ver aqui se está fácil aqui de ver. 18. Ó, você está vendo que o título da lição 18, que era o Present Perfect for, era How long have you alguma coisa? Então, ó, dá uma olhadinha no balãozinho aqui, ó. O rapaz aqui, ó, o homem, perguntando para Jill. How long have you been in Ireland? Então a pergunta é, por quanto tempo você esteve na Irlanda? Como que pergunta por quanto tempo em inglês? How long? Resposta, since Monday. Então, embora a lição 18 ela era sobre Present Perfect, o foco era Present Perfect, a gente já começou a ver alguma coisa aparecendo aí o for, tá vendo? E o since já apareceu aqui. Inclusive o modelinho aqui que foi mostrado nessa parte aqui embaixo da lição 18, ó, ela tem tudo a ver com essa lição 19 que a gente está estudando agora. She has been in Ireland. Ela esteve na Irlanda. Eu posso falar since Monday, significa isso, desde segunda-feira, ou she has been in Ireland, ela esteve na Irlanda, for 3 days, por 3 dias. Então a aplicação aqui do since e for.
É o que a gente viu na aula de número 18. Agora essa daqui é 19, a gente vai dar o foco não mais no Present Perfect, que já foi encerrado, depois vai ter só as revisões à frente, né? E a gente vai entrar nas aplicações de expressões usando for, since and ago. Então, quando está escrito a frase assim, ó, we use for and since to say how long. Então, nós usamos for e since para dizer há quanto tempo. E aí tem 2 pontos. Olha o primeiro exemplo aqui, ó, que é o mesmo que estava na outra lição. Jill is in Ireland. Só de você começar a ler essa frase, você já percebe que no presente, ou seja, nesse momento, ela está na Irlanda, certo? Eu não vou falar alguma coisa do passado, eu estou falando de uma coisa presente. Mas lembra que a gente estudou que quando a gente aplica o Present Perfect, nós estamos falando de algo do passado que se estende até o presente? Não é essa visão que a gente tem do Present Perfect? Então nós vamos ver a aplicação agora. Ó. Jill is in Ireland. A Jill, ela está na Irlanda. Muito bem, é o presente agora, ela está agora lá. She has been there, ou seja, ela esteve lá. É isso que está escrito. For 3 days. Se eu for falar em inglês que uma pessoa esteve em algum lugar por, a palavrinha por 3 dias, em inglês eu uso for 3 days. É bem parecido com o português. Se fosse aprender um outro idioma, não sei, japonês ou algum árabe, aprendendo inglês, talvez seria mais complicada essa lição. Mas para a gente é mais simples porque tem bastante equivalência com o português, né? Exceto pelo present perfect que a gente já aprendeu. Então, she has been there. Ela esteve lá for 3 days. Por 3 dias. Ou, she has been there. Ela esteve lá since Monday. Desde segunda-feira. Tá bom? Vamos tentar pegar a prática agora aqui, ó. Vamos ler essa primeira parte. Agora a lição vai estar dividida no lado esquerdo for, no lado direito since, para a gente poder comparar, né, uma aplicação com a outra. Vamos ler aqui então. Ó. We use for plus a period of time. Aí está o parênteses aqui. Ó. 3 days, por exemplo. 2 years, etc. É o que está escrito. Então você pode ter... Nós usamos para em que situação? Na teoria, quando que eu uso para em inglês e até mesmo em português? Quando eu vou falar sobre um período de tempo. 3 anos, 2 anos, 3 dias, 5 semanas. Então tem um diagrama, tem um gráfico aqui embaixo, para poder representar isso. Percebe? Ó, sempre a mesma coisa. Ó. Passado, past, now, que é o presente. Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday. Então nós temos aqui, ó, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Esse intervalo de tempo dá quanto? 3 dias. Então nós temos um período que tem começo e tem fim. 3 dias. Se é um período fechado de 3 dias, eu uso for. E eu falo em inglês for 3 days. Então, retomando aqui, ó, we use for plus a period of time, a period of time. Exemplo de 3 dias nós temos aqui, ó, Monday, Tuesday and Wednesday. É o mesmo que for 3 days. Tudo bem? Alguém quer comentar ou fazer uma pergunta nesse ponto? Não, ok. Very good. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de continuar descendo aqui, a gente faz a comparação aqui com o outro lado. Então aqui, ó, nós percebemos então pela teoria, quando que a gente utiliza o for? Quando nós vamos falar sobre um período de tempo. Muito bem. Agora vamos ver quando que a gente usa o since nessa mesma situação. Vou ler aqui em inglês, ó. We use since plus the start of the period. Exemplo aqui, ó. Monday, 9 o'clock, etc. O que nós temos aqui então? Nós usamos desde quando a gente vai falar sobre o início de um período. O início de um período é justamente o que tem aqui, ó. O gráfico agora vai estar mostrando diferente do outro lado, ó. O passado, o presente, ó, passado aqui, past, o presente, now, e o início do período, ó, the start of the period. Monday é o começo.
De Monday até o presente agora, ou seja, de segunda-feira até o presente, o que eu tenho? Um intervalo de tempo que, na verdade, não está sendo citado. Eu estou falando de um período que começou, ou seja, o começo do período até agora. O que eu tenho, então? Desde segunda-feira. O que você tem que comparar aqui? Você olha para esse primeiro gráfico e consegue enxergar, ó, quando aconteceu alguma coisa, ou por quanto tempo? Resposta, por 3 dias. Então, for 3 days. Aqui, eu estou falando a mesma coisa. Vamos supor que hoje seja quarta-feira. O que está acontecendo, então? Ainda tem os 3 dias, segunda, terça e quarta. Só que eu estou falando desde quando? Desde quando tem acontecido alguma coisa? Resposta, desde segunda-feira. Então, eu não estou me referindo ao período de 3 dias. Eu estou me referindo ao período de quando começou. E quando começou? Segunda-feira. Monday. Tudo bem? Eu acho que aqui até tem bastante explicação para o que é mais simples. Eu não sei se vocês estão achando isso aqui simples ou complexo, mas eu tenho uma impressão de que isso é simples por causa da equivalência do português. O que vocês estão achando? Fácil ou difícil? O que é que repete esse ponto ou retoma alguma parte? Não. Aí anda. Eu entendi, irmão. Essa parte eu entendi. Tá, maravilha. Tá bom? Tá acompanhando, né, Cris? Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos voltar agora para a aplicação do for. Se eu falei que a aplicação, nós usamos a palavra for para falar sobre um período de tempo, nós temos aqui os exemplos do que seria um período de tempo. Ó. Quando que eu uso for? Algo aconteceu ou algo tem acontecido. E a pergunta é, há quanto tempo? Ou por quanto tempo? Por quanto tempo você fez um curso de inglês, por exemplo? Ora, a palavra por quanto tempo? How long? Então a resposta eu vou usar por, e eu vou falar o período do tempo. For 3 days. Por 3 dias. For an hour. Ou seja, uma coisa aconteceu por 1 hora. For an hour. Se uma coisa aconteceu ou tem acontecido por 1 semana. For a week. E aí vai, ó. Por 1 mês. For a month. For 5 years. Por 5 anos. Se aconteceu por 10 minutos. For 10 minutes. Se foi por 2 horas. For 2 hours. Se for por 4 semanas. For 4 weeks. Certo? Se foi por 6 meses. For 6 months. E se for por um longo tempo, esse aqui é o mais interessante, ó. For a long time. Então você poderia dizer assim, olha, há quanto tempo você estudou inglês? Ou quanto tempo você estudou inglês? Né? Por quanto tempo? E a resposta é, olha, eu estudei inglês por um bom tempo, eu estudei inglês por um longo tempo. Como que se responde? I have been studying English for a long time. Correto? Aplicação do for, equivalente aí, tanto em inglês como em português. Depois, a explicação agora para o since, que significa desde. Mesma comparação aqui. Ó. Se a coisa aconteceu por um período de tempo, ou por 3 dias, for 3 days. Se a coisa aconteceu desde um tempo específico, que teve um começo, since Monday. Por exemplo, desde quando que você está estudando essa lição? Eu estou estudando essa lição desde segunda-feira. Desde segunda-feira. Since Monday. Alguma coisa está acontecendo desde as 9 da manhã. Since 9 o'clock. E aí vai. Desde 24 de julho. Since 24 July. Desde janeiro. Since January. Desde 1985. Since 1985. Desde quarta-feira. Since Wednesday. Desde meio-dia e meio. Since 12:30. Desde o Natal. Since Christmas. Desde que eu tinha 10 anos de idade. Olha aí. Since I was 10 years old. Desde que chegamos. Percebem?
Perceba uma variação assim, eu posso falar de uma data, eu posso falar de um tempo, de uma hora, ou eu posso falar de uma expressão que teve um começo. Por exemplo, essa pessoa tem falado muito desde que chegamos. Desde que chegamos teve um começo. Nós chegamos aqui. Então eu uso since, eu uso desde. Since we arrived. Tudo bem? Para poder esclarecer e aprender a aplicar as frases certinho em inglês, sempre, não se esqueçam, quando vocês forem estudar as lições, né? Peguem a teoria, sempre a mesma coisa. Traduzam as palavras, usem dicionário, não deixem passar para a lição seguinte sem você conhecer as palavras da lição anterior. E depois, como que você vai aprender a falar inglês mesmo? Eu quero falar inglês. Quando você estudou essa teoria que eu expliquei agora, aprendeu a diferença que existe entre for e since, entendeu ali nos diagramas ali a aplicação. Agora, para você falar em inglês, você precisa estudar as frases. As frases prontas. Como que você vai avançar mais nisso? Quando você começar a elaborar suas próprias frases e treinar, e praticar, e falar em voz alta. Resolver o exercício. Resolve em voz alta, né? Traduz e até aqui, né? Traduz as palavras que você não conhece e repete várias vezes as frases para entrar na mente, para fixar na mente mesmo, tá bom? Então eu vou falar essas frases aqui em inglês, vocês repetem em inglês e depois traduzam, tudo bem? Vou falar primeiro, ó, essa primeira frase, ó. Richard has been in Canada for 6 months. Agora vocês. Richard has been in Canada for 6 months. Muito bem. E o que significa? Richard esteve no Canadá por 6 meses. Concordo. Muito bem. Você percebe o que aconteceu? Não. Você pegou uma frase, agora quando você viu aplicado, ó, o Richard esteve no Canadá por 6 meses, eu imagino que não cause uma dúvida, não é complexo falar que ele esteve por 6 meses, já que a estrutura é igual ao do português. Então vamos para a segunda frase. We've been waiting for 2 hours. Vocês falam inglês? We've been waiting for 2 hours. Muito bem. O que significa? O que significa? O que significa? Eu escutei a frase. Então lê. Nós estamos assistindo por 2 horas? Isso. Então, quando a gente usou o present perfect, we have been, a gente deve traduzir como nós estivemos. Entendeu? O present perfect, que em português vai equivaler a um passado. Então, nós temos nós estivemos esperando por 2 horas. Ah, mas e se eu traduzir? Nós estamos esperando 2 horas. É assim que fala inglês também. O que nós falamos, nós estamos esperando 2 horas, essa frase eu tenho que usar o present perfect em inglês. Esse que é importante memorizar. Alguém chega e fala assim, traduza para o inglês, por favor. Nós estamos esperando há 2 horas. Você fala, we are waiting for 2 hours, não está correto. Você precisa pegar essa técnica de uso do inglês. Se nós estamos esperando por 2 horas, se tem a palavrinha por e depois vem um período de tempo, eu tenho que usar o present perfect. Então você já acaba estudando os dois juntos. Nós estamos esperando por 2 horas. Em inglês, we've been waiting for 2 hours. Ou nós estivemos esperando por 2 horas. Tudo bem? Próxima frase. I've lived in London for a long time. Traduzam, por favor. Traduzam não. Primeiro leiam em inglês, depois traduzam. I live. Cris, tira seu microfone. I live in London for a long time. Very good. É isso aí. Então, Tá microfonia, irmão. Que tá falando no Eu falo celular. E tá dando microfonia. Não tem problema, é porque o volume está muito alto. É só baixar um pouquinho a minha voz para vocês, que fica legal. Então tá aqui, ó. Você falou, Diogo, I've lived in London for a long time. O que significa? Eu
Eu estava morando em Londres por um longo tempo. Isso. Eu estive. Você pode falar, eu estive, na verdade, aqui, ó, I've lived, I have lived. Quando a gente fala o passado simples em inglês, é I lived, lembra? E significa eu morei. Quando eu coloco I have lived, eu também estou dizendo eu morei, ou eu vivi, só que aplicando o present perfect. Então, o que nós temos? Ó? I've lived in London for a long time. Tradução. Eu morei em Londres por um longo tempo. Certo? Então, quer dizer, eu estou dizendo que, usando o present perfect, eu morei em Londres, I've lived in London. Foi um período de tempo? Foi. Que eu não estou citando qual é, mas houve um período de tempo. For a long time. Então, só com essas três frases aqui, a gente já não consegue ter uma boa noção da aplicação do for, que é igualzinho ao português. Quando você vai falar por quanto tempo aconteceu alguma coisa, em inglês, for, em seguida, o período do tempo. For 6 months. For 2 hours. For a long time. Ficou claro? Simples de entender? Ok. Ok? Aí a gente vai para Ok. a segunda parte aqui, ó. Que é o equivalente. As frases agora com a utilização da palavrinha since. Então, eu vou ler mais uma vez. Agora, since significa desde. Só retomando, eu sempre fico repetindo para vocês frisarem bem. Since significa desde. Então, se eu falar aqui de alguma coisa do passado que tem um começo de período, eu estou me referindo ao começo de período, start of the period, então eu uso a palavrinha since. Então eu vou falar essa frase aqui, vocês repetem ela em inglês e depois traduzam. Richard has been in Canada since January. Richard has been in Canada since January. Muito bem. O que significa? Richard esteve no Canadá desde janeiro. Desde janeiro. Tudo bem? Essa frase, exceto pelo present perfect, que é a coisa mais complexa que teria aqui, ó, ela é simples, ela é parecida com o português. Então a segunda, ó, we've been waiting since 9 o'clock. Fala em inglês, depois traduzam, por favor. We've been waiting since 9 o'clock. Isso, o que significa? We have been. O verbo to be, ó. Nós estivemos esperando desde as 9 horas. Isso, desde as 9 horas. We have been waiting. We have been waiting. Abreviado, né? We've been waiting. É a mesma coisa que we have been waiting. Nós estivemos esperando. Desde que horas? 9 o'clock. 9 o'clock é o início de um período. Começou às 9 horas. Você não consegue olhar para essa frase aqui, ó, e falar que horas são agora. Se são 3 da tarde, se são 5 da tarde, não sabemos. Você não sabe qual foi o período. A única coisa que você sabe é quando começou, quando foi o começo do período, que foi às 9 horas. Tudo bem? Próximo. I've lived in London since I was 10 years old. Você. I lived in London since I was 10 years old. Very good. Ó, pronuncia essa palavrinha aqui, então, ó. Since. 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 Isso mesmo, pronunciando a letra N, então é since. Significa Since. desde. Certo? Traduza para mim. I've lived in London since I was 10 years old. Eu morei em Londres desde quando eu tinha 10 anos. É isso aí. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu morei em Londres desde quando eu tinha 10 anos de idade. Então, de novo, eu apliquei desde porque eu estou apontando para o início do período. Eu acho que essas frases aqui, tanto utilizando for para falar sobre um período de tempo definido,
como utilizando since para falar sobre o início de um período, ela é simples, fácil de entender, parecido com o português. O que vocês têm que se preocupar mais do que a aplicação do for e do since ou de como usar em português, que é a parte mais fácil? É sobre o present perfect. Continue estudando, entendendo e revisando o present perfect. Né? Senão, em inglês, quando você tiver que traduzir um texto ou quando você tentar falar inglês, não, eu estou aqui desde ontem esperando, e aí você vai acabar usando o presente, e está errado. Você vai acabar usando o presente simples em inglês. I am here since... Não pode. Eu estou aqui desde as 9 da manhã, você tem que falar, passado que estendeu até o presente. Você tem que usar o present perfect. I've been here since 9 o'clock. Então, sempre revisando aí as gramáticas e as frases do present perfect. Tudo bem até aí? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre a primeira parte que nós vimos, as duas primeiras palavrinhas, que é for and since? Rafa, está acompanhando aí, Rafa? O Rafa está aqui online também. Então agora nós vamos para a parte B. Letter B. Letter B nós vamos estudar agora a palavrinha ago. O que significa mesmo ago? Aqui, Atrás. Atrás. Ago significa before, now, ou seja, é antes de agora. É algum tempo atrás. Como é que pergunta há quanto tempo em inglês? Como é que é esse termo? How long? How long. Então, se eu for perguntar há quanto tempo e a sua resposta, olha, há tanto tempo atrás. É bem simples. A pergunta é quanto tempo? A resposta é há quanto tempo atrás. Então, eu tenho que usar a palavrinha atrás em inglês apenas aplicada para período de tempo, tá? E é ago. Tudo bem? Ok. Eu acho que ele vai cair agora, mas aí a gente conecta novamente. Não tem problema. Mas então é isso aqui, ó. Não confundam, cuidado com, por exemplo, você pensar assim, bom, o que significa ago em inglês?